Eu vou colocar aqui o Coronel Gerson Gomes, analista de geopolítica do Instituto Civitas, que está conosco agora. Coronel, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Uma satisfação, Piotr, te reencontrar, em especial o nosso professor Marcelo, que desde cedo está nos brindando com aulas sobre a monarquia, sobre esse sistema e nos trazendo até à memória a nossa história também monárquica. Professor, Coronel, eu vou ao ponto que há pouco mencionei aqui com o professor Marcelo Suano, porque além desse reestudo da monarquia e dos valores, até do papel da rainha para entender, e esse caso que nós trouxemos um pouco mais cedo aqui, do papel dela durante o momento ali do apartheid, ou seja, que ela confrontou a primeira-ministra Margaret Thatcher, e não foi qualquer primeiro-ministro, foi só Margaret Thatcher que ela obviamente aconselhou, naquelas conversas que a gente nunca sabe exatamente o conteúdo, mas que acontecem semanalmente entre o primeiro-ministro e então a rainha, agora passará a ser com o rei. Coronel, o senhor acha que do ponto de vista de geopolítica, de entendimento do papel do Reino Unido no mundo agora, no século XXI, que esse é o grande desafio do rei Charles III, na próxima reunião que ele tiver com a Liz Truss, que é a primeira-ministra, aliás, muito ativa, ela tem um perfil de dizer o que pensa, ela foi secretária de Relações Exteriores, ou seja, podemos chamar aqui no Brasil de ministra de Relações Exteriores. Ela teve um episódio, por exemplo, com o chefe da diplomacia do Serviço Exterior russo, que é um cargo gigantesco na Rússia, né? Ele responde apenas ao presidente e a mais ninguém. Aliás, ele tem um poder imenso. Eu estou falando do Lavrov, inclusive, né? Que ficou muito conhecido agora durante a guerra na Ucrânia, as pessoas tomaram conhecimento maior. Mas talvez a conversa dele com a Liz Truss agora, do rei Charles III, vai dizer assim, olha, você acha que se precipitou em relação a dizer que nós só vamos ter relações com os Estados Unidos e com a Austrália, dando as costas à Europa, dando as costas à OTAN, ou seja, não foi uma precipitação que talvez vá ouvir um conselho mais duro agora do rei? Não começa por aí, digamos, essa interferência diplomática muito, digamos, medida do rei Charles III? Você levanta a questão, o ponto fulcral desse processo que nós estamos vivendo hoje. É claro que existe toda uma reverência da nossa parte, é um momento, é um cerimonial muito marcante, os chefes de Estado estão presentes, chefes de governo, representantes de todo mundo, a imprensa está cobrindo de uma maneira magistral, a própria Jovem Pan está brindando, né, toda a nossa audiência com essa cobertura, mas o fato é que a história nos indica que essa relação da rainha Elizabeth com a série de 14 primeiros ministros que passaram durante o período, né, que esteve à frente da monarquia, ela teve pessoas como Winston Churchill logo no início, que com certeza foi um grande mentor, ela mesma admite isso, mas ela conviveu com uma Margaret Thatcher, que foi o ponto central daquela transição, desempenhando um papel aí de interface entre a posição dos Estados Unidos e da União Soviética num mundo extremamente bipolarizado, com armamentos nucleares várias vezes sendo ameaçando se empregar esses armamentos nucleares, e ela também vê o momento que nós estamos diante da invasão da Ucrânia com a Rússia. Ou seja, a Rainha Elizabeth, ela fez o que o Chesterton, ele falava aqui, eu vou até me permitir ler um pedacinho de um livro do Chesterton que eu gosto muito, mas ele diz assim, não há por que temer que um rei moderno tente passar por cima da Constituição. Ele não tirará vantagem de seu régio poder, o mais provável é que ele tire vantagem de sua régia impotência, do fato de estar livre da crítica e da publicidade. Isso que o Chesterton fala, isso foi vivido assim na extrema competência por Elizabeth, porque ela conseguia fazer as articulações, essas conversas semanais com o primeiro-ministro ou com as primeiras ministras, e agora nós temos uma terceira primeira-ministra que ela não teve a oportunidade de conviver, e isso vai caber ao rei Charles. Eu vislumbro que essa tensão que você levanta, ela é muito mais aguda e muito mais complexa do que as pessoas hoje estão mencionando, até por uma questão de respeito para com a rainha. Mas o fato é que o rei Charles, ele tem que comprovar a sua competência, que ainda não se sabe. Até
alguns dias atrás, se falava em que a melhor opção para o Reino Unido seria ele abdicar em prol do príncipe William. Hoje parece que essa ideia já está sendo um pouco amortecida. O príncipe William tem 40 anos, mas até favorece um pouco de que ele é um pouco calvo, né? Passa uma ideia de mais maturidade, mas o fato é que essa articulação de manutenção do Reino Unido, seja com a Escócia, com um referendo já querendo ser organizado para outubro do ano que vem, e que a primeira-ministra ela já chega tentando contar com o respaldo do rei Charles para convencer que a Escócia não faça esse referendo. Havia um argumento do Boris Johnson, que a antecede, de que esse tipo de referendo deve acontecer somente uma vez a cada geração, mas isso não se sabe se o rei Charles terá essa habilidade ou essa influência de respaldar a Liz Truss, de articular e postergar esse referendo. Da mesma forma, há uma tensão no país de Gales. A própria Irlanda do Norte tem dificuldade de lidar com a Irlanda, que ainda se encontra na União Europeia. Ou seja, há uma tensão grande, porque a Escócia não gostaria de ter deixado a União Europeia, ela é voto vencido, e esse ambiente para Liz Truss resolver internamente, ele é só um pedaço do problema. Eu creio que o problema mais complexo ainda será em relação à União Europeia. Você citou um encontro da Liz Truss com o Lavrov, que aconteceu no dia 10 de fevereiro, ou seja, poucos dias antes da invasão da Ucrânia. Ela esteve com o Lavrov 4 ou 5 dias antes do presidente Bolsonaro ter um encontro com o Vladimir Putin. Então, nesse momento em que a Liz Truss endurece a relação, as tropas russas já estavam concentradas, já havia uma grande concentração nas fronteiras com a Ucrânia, o momento era muito tenso, e a verdade é que ela não negociou com o Lavrov falando em nome da União Europeia, até porque o Reino Unido se retira da União Europeia. Ela fala como a grande força europeia da OTAN, e fala com muita dureza. Com certeza ela tinha o respaldo não somente da rainha nesse momento, não se sabe até que ponto a rainha já, num período já dos seus últimos dias, mas ainda tinha o respaldo da rainha, do prestígio da rainha, mas sobretudo ela estava muito alinhada com as posições de Washington, dos Estados Unidos. Então, hoje, a Europa vive essa tensão. Existe uma tensão que a Liz tem que resolver interna, e não é só interna do Reino Unido. Nós temos já alguns países aqui eu falo dos Estados Unidos, então eu falo aqui da proximidade do entorno de ex-colônias inglesas, né? Nós temos um problema acontecendo agora, nesse momento, na própria ex-colônia inglesa da Guiana, com uma grande reserva de petróleo, mas que ainda guarda ressentimentos do período colonial, um país dividido entre a colonização que foi trazida da Índia com a colonização africana. A gente vê uma senadora na Austrália que, ao assumir o cargo, ela faz o juramento e chama a rainha de colonizadora. Ou seja, há muitas tensões acontecendo internamente para ser administrada na própria Commonwealth, mas a principal articulação que tem que ser feita é com a Alemanha, na Europa, porque hoje os europeus da União Europeia estão sofrendo as consequências da tensão entre a OTAN e a Rússia ali na Ucrânia. E quem está realmente sofrendo essa consequência, não podemos esquecer, que são aqueles que estão mais próximos ali da fronteira, os países bálticos, a Polônia, com inflações altíssimas, a própria Alemanha entrando numa recessão tremenda, diversos países da Europa já sinalizando que vão ter grandes dificuldades econômicas, não só no inverno, mas já no ano que vem. Então, me parece que esse momento é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Claro que hoje é um dia de folga, né? Vamos dizer assim, é um parênteses que se abre, mas amanhã, com certeza, nós vamos ver tudo voltar ao normal na Assembleia Geral da ONU, que inclusive o presidente Bolsonaro fará tradicionalmente, como é costume, o discurso inicial da Assembleia.